Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos de um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: E indo pelo caminho, aconteceu que, quando chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, respirando ameaças de morte, vai até o sumo sacerdote e pede cartas de autorização para perseguir e encarcerar o povo do Senhor. Ruma ao caminho de Damasco. Sua fúria não fazia diferença, nem acepção de gênero ou idade. Ele persegue homens e mulheres, jovens e idosos. Existe uma onda de fúria e violência, uma onda de preconceito e intolerância. É um cenário de sangue. Saulo e seus seguidores não perdem tempo. O tempo se fecha para a igreja primitiva, aqueles que eram conhecidos como mais uma das incontáveis seitas judaicas e eram chamados de O Caminho. Nas mãos de Saulo, uma carta, de ninguém menos que o sumo sacerdote, a autoridade mais importante do sinédrio israelita. Saulo era hábil, inteligente, astuto e tinha vigor. Estava sedento por encarcerar o máximo possível dos seguidores e agitadores daquela nova seita que tumultuavam a paz em Jerusalém. Já havia consentido e observado, sem um pingo de remorso, o sangue do jovem inocente Estevão ser derramado enquanto era violentamente lapidado. Este plano tinha tudo para dar certo. Saulo conseguir as cartas, toda a montaria e os aparatos necessários para rumar a Damasco, aquela pequena seita do tal Jesus Cristo, de que haviam histórias entre seus seguidores de que havia ressuscitado, enquanto que entre os judeus céticos corriam boatos de que seus discípulos, na verdade, haviam roubado seu corpo da tumba para forjar uma ressurreição. Tudo estava indo bem. Saulo tem as cartas de autorização, os equipamentos necessários e um grupo que tinha em comum a mesma mentalidade e propósito que Saulo. Tudo estava indo bem, exceto que, de forma repentina, uma luz rasga os céus e então Saulo cai com o rosto em terra, abatido no caminho. Mas de onde veio esse ataque certeiro? Não se vê nada. Mas Saulo ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo fica confuso. Saulo ouve essa voz e reconhece que é uma voz potente, e logo chama de Senhor. Aquela voz lhe era de alguma forma familiar, pois a ovelha conhece a voz do seu pastor. E Saulo de imediato responde: Quem és tu, Senhor? E ouve: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O próprio Jesus Cristo, aquele do qual Saulo havia ouvido de que os seus discípulos haviam roubado o corpo, mas não era uma voz de alguém morto, mas a voz potente, poderosa e ao mesmo tempo doce e amorosa. Talvez tenham surgido muitas dúvidas na cabeça de Saulo. Mas eu nunca persegui Jesus, nem sequer ouvi. Como pode ser ele mesmo? E se é que é ele, por que diz que lhe persigo? Como pode ser isso? O que Saulo até aquele momento não sabia e também não compreendia era de que o povo que ele perseguia de forma violenta e resoluta era o povo de Deus, a noiva do Cordeiro. Era um povo santo, uma raça eleita. Os direitos e deveres deste povo não foram outorgados por um mero sacerdote humano e pecador, mas pelo sacerdócio de Cristo, que é imutável e perfeito. Agora a identidade da noiva de Cristo começa a se revelar a Saulo, que começa a perceber quão grave era o seu erro e sua obstinação. Ele não combatia a seita do caminho como pensava, ou meros camponeses pobres, ou seguidores de um homem qualquer. Ele levantava sua espada, era contra o Senhor dos Exércitos.
As cartas que ele tinha em mãos, o selo do sumo sacerdote, o aval do sinédrio judaico, de nada lhe valiam agora. Ele estava diante daquele que tem o cetro em suas mãos, para governar as nações com justiça e equidade, aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Agora Saulo sente-se confuso, temeroso e cego. A luz do Senhor lhe cegou. Eis a sina de todo e qualquer homem, duro e obstinado no seu caminho de pecado. Num primeiro momento é cego e virulento, e depois as escamas dos seus olhos começam a cair. Agora Saulo trocou de lado. Agora Saulo tornou-se Paulo. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Sua reputação ainda causa medo nos cristãos. Muitos duvidam de sua conversão genuína. Ele agora é um servo humilde e fervoroso. Agora Paulo escreve de forma maravilhosa sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre a noiva do Senhor, sobre o arrebatamento e sobre assuntos de ordem elevada. Que em Jesus Cristo, o nosso Senhor, venhamos aprender com esta rica história daquele que antes duro e obstinado Saulo, agora humilde e leal Paulo, servo do Senhor. Que ao nosso Senhor Jesus Cristo sejam dadas a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe este conteúdo e ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.